O que as mulheres querem? Por que elas reivindicam tanto? Nós vamos perguntar isso para a Procuradora da Mulher de Maringá. Ações conjuntas de Maringá e Campo Mourão para reforçar a rede de proteção à mulher é o tema de entrevista no Jornal 100 desta segunda-feira. E a nossa entrevistada, professora Ana Lúcia Rodrigues, que também é vereadora, cumprimenta o nosso ouvinte da Rádio Musical FM nesta manhã e já fala um pouquinho sobre a tua trajetória até chegar à Procuradora da Mulher em Maringá. Bom dia. Bom dia, Luiz Donizete, Cid, um grande prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando o Jornal 100 e a todos que vão nos ouvir aí pelas redes sociais. É um prazer falar sobre esse tema pela gravidade dele. Tua trajetória. Muito bem. Eu fiquei professora na universidade durante 35 anos, fiz uma carreira vinculada à sociologia, às políticas públicas, ao planejamento urbano, como professora pesquisadora, e daí, para me eleger vereadora, foi um passo, porque com esses temas eu atuei sempre muito com a comunidade, sabe, Luiz Donizete? E aí acabou que fui me aposentando na UEM, me candidatando e estou então no segundo mandato. E desde o primeiro momento, quando cheguei na Câmara de Vereadores, eu propus a criação, e nós criamos a Procuradoria da Mulher lá. Naquele momento, a Assembleia Legislativa incentivava essa criação, mas a gente tinha cerca de umas 60 e poucas cidades onde havia Procuradoria da Mulher. E desde então, eu passei a incentivar que toda a nossa região também formasse as suas procuradorias. Por quê? O tema da violência contra a mulher, ele é grave e ele é crescente, infelizmente. Então, o Legislativo precisa cumprir o seu papel também na rede de proteção à mulher. E, em geral, os legislativos ficam um tanto afastados disso. Com a Procuradoria, a gente coloca a Câmara, as nossas câmaras de vereadores, como protagonista para acolher denúncias, para dar proteção a essas mulheres, para encaminhá-las para a rede de proteção, seja indo para a delegacia fazer denúncias junto delas. E as mulheres precisam desse suporte, porque elas se sentem muito inseguras lá, sozinhas, no ambiente doméstico em geral, o espaço onde elas deviam estar sendo protegidas, amadas, porque em geral é assim que a mulher atua na família, protegendo a todos, e a gente tem visto que ela tem sido vítima. E a gente, inclusive, só para fechar, e vocês citaram aqui, só nesse final de semana, 2 registros em Campo Mourão de uma tentativa de feminicídio, inclusive. E nós precisamos atuar para conscientizar as mulheres a denunciar cada vez mais, porque eu sou capaz de apostar que, além desses 2 casos, a gente teve outros que sequer chegaram ao conhecimento das autoridades, não foram denunciados. Sua aposta é vencedora, ganhou. Tenho certeza. Tá certo. A gente já recebeu informações aqui agora mesmo da Polícia de Atendimento de outra situação. Cid. Por que as câmaras assumiram esse papel? Não é mais do papel do Executivo? O Executivo precisa ter instrumentos efetivos, principalmente para dar atendimento psicológico e jurídico, porque a mulher que está nessa condição, ela precisa ser acolhida, ela precisa ter reforçadas a sua segurança para ela, não apenas denunciar, manter a denúncia, se for o caso, para ela sair da relação abusiva e, portanto, ela precisa de assistência jurídica. O Poder Executivo também precisa fomentar políticas de independência econômica, autonomia, portanto, políticas de inclusão no mercado de trabalho, políticas de formação profissional. Agora, ao Legislativo também cabe esse papel, não de operar fazendo lá diretamente a política, mas nós precisamos, por exemplo, fazer leis. Nós precisamos criar programas como legisladores. A gente precisa, em Maringá, por exemplo, quando eu assumi em 2021, a legislatura anterior não tinha tido nenhuma vereadora mulher. Naqueles 4 anos anteriores, 15 vereadores só foram apresentados 2 projetos de lei que tratavam da questão da mulher, e ainda quando uma vereadora substituiu por 2 meses um vereador que saíra em licença.
Ou seja, a gente não teve a pauta da mulher, a pauta da proteção presente, porque a mulher não estava ali. Então a gente precisa, assim como legislativo, não apenas legislar, mas nós precisamos, graças ao conhecimento que a gente tem com as bases, com as organizações, com as entidades que protegem mulheres, a gente precisa fazer dois papéis, né? Fazer as leis, mas também precisamos ir fazer processos de conscientização das mulheres. E a gente tem feito isso nas procuradorias. Nós temos cobrado do executivo que implemente a legislação. Nós temos feito reuniões, não apenas, por exemplo, em associações de bairro, lá nos CRAS, mas a gente tem feito reuniões nos colégios. É muito importante lá no colégio, por exemplo, estadual, lá no ensino médio, falar com os jovens, meninos e meninas, sobre o que é a violência hoje e a necessidade de enfrentá-la. Inclusive, muitas mulheres sofrem violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, que são crimes hoje. Está tipificado na Lei Maria da Penha várias das violências que às vezes as pessoas acham que nem violência não é. Elas têm que saber que é violência, tem que ser denunciada e que tem uma rede para dar essa assessoria. E quanto mais organizações compuserem essa rede, melhor. E o Legislativo precisa fazer parte, a Procuradoria da Mulher, inclusive aqui de Campo Mourão, tem feito um trabalho belíssimo, e é importante que a gente troque as nossas experiências, façamos cada vez mais isso. É isso que eu ia perguntar. Qual a sua missão aqui nessa visita a Campo Mourão como procuradora da mulher de Maringá, que motivou a Procuradoria da Mulher a articular essas ações conjuntas aqui? O que vai acontecer nessa sua visita? Muito bem, é exatamente isso. Campo Mourão ela já é exemplo para a nossa rede estadual por conta da estrutura que tem aqui. A Câmara de Vereadores dá muito suporte para a Procuradoria, né? Aqui você tem servidora disponibilizada, além das duas vereadoras hoje, né? Elas estão à frente, tem uma procuradora e tem a outra que está do lado acompanhando, mas principalmente eu tenho uma experiência muito importante em Maringá, né, que eu gosto muito de trazer para as demais procuradoras para elas fazerem. Nós assinamos um protocolo lá em Maringá com alguns órgãos executivos. Você pergunta por que, né, o Legislativo faz parte. Porque é importante que nós também busquemos fazer esse enfrentamento à violência contra a mulher, porque ela é inaceitável e a mulher está morrendo por causa dela. Mas a gente se juntou lá então com o Ministério Público Federal, com a Justiça Federal, com a Polícia Federal, com a Defensoria Pública e a Secretaria, né, Municipal e o Legislativo com a Procuradoria. Por quê? Para que nós façamos um pacto. Então, a gente definiu lá que todos nós que identificarmos violência política, que além da violência doméstica, é um outro tipo de violência que é crime hoje. Violência política é toda ação que impede a mulher de estar na política. Não é à toa que nós estamos subrepresentadas. A gente está subrepresentada porque tem um processo de violência política que a gente, então, está discutindo com as nossas legisladoras de todas as procuradorias da região, que a gente tem que fazer esse protocolo, tem que enfrentar e tem que evitar, porque a cada eleição a gente vê as mulheres sofrendo processos de assédio, processos de violência, de ofensa. Depois, quando elas estão legisladoras ou lá no Poder Executivo, da mesma forma, né, a mulher continua sofrendo violência política. Então, é mais um elemento que desanima a mulher de ficar na política. Professor. A falta de investimento nas campanhas, isso é violência. A gente tem que ir rompendo isso. Professora, vereadora, procuradora da mulher de Maringá, Ana Lúcia Rodrigues. Cid, você me ajuda aí. Parece que tem uma lei em Campo Mourão que obriga síndico a denunciar, alguma coisa nesse sentido. Você comentou um dia aqui, lembra aí disso, Cid? A lei obriga síndico a denunciar a violência contra a mulher, o síndico do condomínio. Ele tem que ser o dedo duro, se não denunciar ele Perfeito, perfeito. São ações assim, né, que o Legislativo pode propor. Isso já é um exemplo para a gente levar para as outras procuradoras da região toda. É muito importante. Quais assim as boas práticas, experiências de Maringá que pode ser compartilhada já de imediato aqui, que possa ser
colocado para o nosso ouvinte aqui? A Maringá acabou de fechar, né, além do protocolo que é importante, nós fechamos uma parceria com a Defensoria Pública, porque a Defensoria lançou esse ano uma plataforma que se chama Ampara. Né? O Ampara da Defensoria Pública é extraordinário, ele tem que ser conhecido. Né? Então, esse também é um dos objetivos de a gente propor aqui para Campo Mourão o fechamento, a organização dessa parceria de modo a informar as mulheres que elas podem diretamente denunciar pelo próprio celular. Ela entra na plataforma Ampara Defensoria, se cadastra ali e, havendo necessidade, ela denuncia na hora uma violência. As próprias defensoras públicas vão entrar em contato, ela não vai precisar ir numa delegacia, né? E se precisar de medida protetiva, ela vai conseguir ali pela plataforma, no atendimento pelas defensoras públicas. Então é uma coisa para facilitar, porque às vezes a mulher não tem condições de sair da sua casa e ir procurar a delegacia e procurar, né, um socorro fora de casa. Então ela tem na sua mão, no seu celular, a possibilidade de entra lá, Ampara a Defensoria Pública, de denunciar na hora e de conseguir já esse socorro imediato. Os casos de violência contra a mulher cresceram em Campo Mourão. Esse ano a gente viu. Como é que está essa estatística em Maringá? Como a Procuradoria interpreta esses aumentos? Bem, nós temos um aumento muito grande dos boletins dos registros das violências. E isso tem a gente faz duas explicações. Primeiro, de fato a violência está crescendo, infelizmente, a despeito de campanhas, de vários eventos que a gente tem e de toda essa rede, a violência continua crescendo. Por quê? O machismo faz parte da estrutura da nossa sociedade. Os homens se sentem proprietários das mulheres e não são. E as mulheres estão mais fortalecidas para romper relações que não as fazem felizes. Essa é uma questão, a violência está crescendo. Mas, por outro lado, também nós sabemos que o aumento das ocorrências, dos registros, tem a ver com o aumento da denúncia. Confiança. Né? As mulheres estão denunciando, porque a violência estava aí presente e escondida. Hoje elas estão sendo denunciadas. Né? As mulheres vão para a delegacia, elas procuram a prefeitura, elas procuram a própria procuradoria e as denúncias, então, as estatísticas aumentam por conta desse processo de conscientização. Você está certo, Luiz Donizete. É a consciência que a mulher vai tomando, né, que a leva a denunciar. E ela tem que continuar a denunciar. Né? É preciso denunciar, não pode se encolher, porque nós vimos o caso que você citou aqui, tentativa de feminicídio, né? Muito provavelmente, eu espero que isso seja rompido. Mas se a mulher não for em busca de socorro, de proteção, ela não ampliar, né, essa rede para ela enfrentar esse problema, ela corre o risco de ser morta, efetivamente. Então, por quê? Porque o feminicídio, né, a morte de uma mulher, ela não se dá do dia para a noite numa relação linda, não. A mulher começa a sofrer todo tipo de violência. Ela sofre violência sexual, ela sofre violência moral, violência psicológica, ela começa a ser desvalorizada, né? E aí, aos poucos, vai crescendo isso até chegar a um ponto de, infelizmente, incorrer em feminicídio. A gente não teve, né, registro de feminicídio esse ano, nem em Maringá e nem em Campo Mourão, felizmente. Mas isso tem a ver com o pedido de socorro que as mulheres vêm fazendo. Compêndio da legislação da mulher. O que motivou a criação disso? Nós temos muitas leis sobre as mulheres. Né? Lá em Maringá, quando eu cheguei e criamos a Procuradoria em 21, a gente foi identificar, falei, vamos ver quantas leis tem, né, que diz respeito às mulheres, né, que tem a ver com algum tipo de programa de proteção, etc. E aí, você sai procurando, é difícil, sabe? Vai ano a ano e, enfim, é complicado. Então, nós solicitamos, e o arquivo da Câmara, junto com a nossa diretoria legislativa lá, eles organizaram num único arquivo toda a legislação. Né? Tem aquela que já estava revogada, tinha aquela lei que uma lei revogou a outra, então a gente
deixou tudo de fora que não está valendo e tudo que está válido entrou nesse compêndio. Então, num único arquivo, e agora todas as leis que vão sendo aprovadas vão entrando ali. Ou seja, se a mulher de Maringá quiser saber qual legislação ela tem à disposição dela, ela vai lá e ela identifica, né? Então, é bem legal, assim. Por exemplo, ó, eu fiz uma lei que parece que não, o que é isso? Né? Contra a violência obstétrica. É super importante a gente fazer isso. A gente vê mulheres que queriam ter parto normal, de repente elas acabam sendo obrigadas a fazer cesárea, o contrário também. Né? Todo tipo de, às vezes, violência lá no hospital, né, que ela hoje tem proteção e ela muitas vezes não sabe disso. Então, é uma mulher que entrar hoje na página da nossa Câmara de Maringá, vai encontrar lá um resumo de todas as leis que a protegem de alguma forma. Procuradora da Mulher de Maringá, vereadora, professora Ana Lúcia Rodrigues, nós agradecemos o Vídeo Maringá aqui nos conceder essa entrevista, informações valiosas, de interesse da comunidade, e eu vou falar uma frase aqui que eu quero que isso te ajude a proporcionar, falar para as mulheres, para aqueles que precisam ouvir isso. Quem manda em casa é o homem ou a mulher? Esse parece ser o tema central. Aqui quem manda sou eu. Que momento que a mulher tem que falar, aqui é nós dois que mandamos, que momento que ela tem que falar, chega, acabou esse relacionamento. Agradecemos pelas suas informações nessa entrevista. Então, para finalizar, sua mensagem às mulheres que enfrentam violência, que têm medo, dificuldade de procurar ajuda, qual o recado para o gestor público, legislador, sobre a responsabilidade desse poder público nesse enfrentamento e o que faz aqui hoje? Qual a tua agenda hoje? Um monte de perguntas aí. Várias perguntas, mas eu tenho a agradecer, né, a possibilidade de estar aqui falando com a população de Campo Mourão, da região, e dizer o seguinte para as mulheres: denuncie, procure ajuda, fale com sua família, fale com vizinhos, procure a rede, vai na Secretaria da Mulher, não sofra qualquer tipo de situação dentro de casa que não te faça bem. Se uma relação não está boa, é claro que você tem que procurar, né, como você disse, uma relação é construída a dois, os dois têm que estar bem. Se não está legal, tem que sair dessa lógica de violência, dessa lógica de abuso, né, as mulheres sofrem abuso, saia, procure ajuda. Hoje aqui em Campo Mourão tem, né, você tem aí a própria secretaria, tem o conselho, tem a delegacia, tem a Procuradoria da Mulher, que na Câmara está fazendo um trabalho brilhante. Então, procure ajuda e não sofra sozinha. Ao prefeito, pegue a legislação que já está criada e tira ela da gaveta. Né? Nós não podemos deixar legislação, letra morta lá na gaveta, é para se efetivar. E aquilo que ainda falta tem que ser criado, né? E eu tenho certeza que vocês, inclusive, citaram um exemplo ótimo. Síndico pode e deve hoje, é a obrigação dele denunciar, porque, de fato, lá no prédio a gente tem conhecimento. As pessoas ouvem, né, as brigas. Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Obrigado. Eu que agradeço. Vai estar aqui o dia todo? Estarei todo dia, vou agora para a sessão da Câmara, eu gosto muito de, né, assistir às sessões. Na sequência, aí teremos, então, uma agenda com a Procuradora da Mulher daqui, e, ao longo da tarde, vou em reunião com o presidente do PDT, né, o nosso professor Jair daqui, e outras lideranças locais, para a gente construir a política que responde aos problemas da sociedade. Cid Sauer. Vamos embora, Luiz Donizete. Vem aí o Max Moreno com Manhã Musical. Nós voltamos amanhã. Um abraço a todos. Estaremos aqui nesse mesmo horário com novas informações da cidade e região. Até lá, ótima segunda, ótima semana a todos.